Bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para todos nós, encarnados e desencarnados. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, mais um aprendizado com Cristo. Nós só temos é que agradecer ao nosso amado Pai. Um muito obrigado, Senhor. Gratidão por nos conceder a graça de acordar para viver mais um dia. Nesta manhã de quinta-feira, nós te entregamos a nossa vida, os nossos projetos e planos. Nós colocamos, Senhor, tudo em tuas mãos e que se faça cumprir os teus propósitos em nossa vida. Senhor Jesus, esteja sempre conosco à nossa frente, nos fortalecendo, nos iluminando, guiando nossos passos e nos livrando de todo o mal. Então, meus amigos, mais uma vez, vamos agradecer a Jesus, a toda a equipe espiritual que se faz presente, principalmente os mentores deste Evangelho, os nossos anjos guardiões, os nossos mentores e guias espirituais. Que Deus esteja sempre conosco. Vamos procurar uma posição agradável, seja deitado ou sentado, mas que possamos nos conectar com Deus, visualizando neste momento a imagem de Jesus, que já está conosco, nos abraçando, com sua energia, com esta força, esta luz, que ilumina todo o ambiente. E vamos conversar com Ele, começando pela nossa oração de otimismo, do livro Otimismo Todo Dia, Lorival Lopes. A de hoje é a de número 214, que diz o seguinte: é natural confiar nos sinais de trânsito, no coração a bater, nos pulmões a respirar, no aparecimento do dia e da noite e em muitas outras coisas. Por que então não confiar em si e fazer logo os planos para o amanhã? Por que não firmar agora as bases de trabalho, de perseverança e otimismo, sem temer problemas? Confie no seu poder de realizar, pela ação, pelo pensamento, pelo diálogo, inteligência e vontade, e dê uma demonstração de confiança nas qualidades, tomando o destino nas mãos. Use a força de vontade. A pedra volta, mas a vontade, arremetida para cima, continua subindo. Que linda mensagem! Pois é, meus amigos. A palavra de hoje é confiança. Vamos confiar em Deus e em nós mesmos, que a gente consegue tudo, se assim for a vontade do Pai, porque precisamos ser sempre submissos à vontade do Pai. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, o que caiu aqui para o nosso estudo de hoje, na hora que abrimos aqui o Evangelho, foi esse capítulo maravilhoso, 14, honrar o pai e a mãe. O item é o 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma mensagem que nos foi deixada por Santo Agostinho, esse espírito tão iluminado,
Foi deixado em Paris no ano de 1862, lá no século XIX. É um item um pouco extenso, meus amigos. Então, aqueles que têm o Evangelho, nós pedimos que possa ler, porque ele é extenso e nós não vamos poder ficar aqui lendo tudo. Então, por favor, depois possam pegar o Evangelho e dar continuidade na leitura. Mas vamos ler um pouco aqui e fazer uma reflexão. Santo Agostinho começa dizendo o seguinte: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações honestos. Entretanto, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É particularmente sob o ponto de vista da ingratidão dos filhos para com os pais que faremos a análise de suas causas e de seus efeitos. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem esclarecer um dos grandes problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões e as virtudes próprias de sua natureza. Retorna ao plano espiritual para se aperfeiçoar ou permanecer estacionário até que deseje se esclarecer. Muitos desencarnam levando consigo grandes ódios e desejos de vinganças que não puderam executar. Os que estão mais evoluídos conseguem perceber uma parte da verdade. Compreendem, então, os efeitos danosos de suas paixões e procuram se melhorar, reconhecendo que para chegar até Deus só existe um caminho, a caridade. Porém, não existe caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não existe caridade com ódio no coração. E não existe caridade sem o perdão. Então, com um esforço muito grande, eles olham aqueles a quem odiaram na terra e essa visão desperta seu rancor. A ideia de perdoar e amar aqueles que destruíram talvez sua fortuna, sua honra, sua família, lhes revolta. Assim o coração desses infelizes está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Uma vez que o espírito toma a decisão de encarnar entre inimigos de vidas passadas, ele roga a Deus e aos bons espíritos o auxílio para enfrentar e vencer a prova. Após anos de meditação e prece, o espírito aproveita-se de um corpo que está em preparo e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores a permissão para reencarnar na família daquele a quem detestou. Realizará na terra o destino daquele corpo que acaba de se formar. Qual será então sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência em cumprir as resoluções tomadas antes de reencarnar. O contato incessante com aqueles a quem odiou é uma prova terrível. E muitas vezes o espírito fracassa. E se não tiver uma vontade bastante forte. Assim, conforme prevaleçam ou não as boas decisões que tomou, ele será amigo ou permanecerá inimigo daqueles em cuja meio veio viver. É desse modo que se explicam os ódios, as repulsas instintivas, que se notam, em certas crianças
e que nenhum ato anterior consegue justificar. Para compreender essa antipatia, é necessário voltar os olhos ao passado, pois não existe nenhum fato nessa nova existência que possa explicá-la. Pois é, meus amigos. Vamos refletir aqui um pouquinho sobre essa passagem do Evangelho. A família, meus amigos, é a escola da alma. E é através dela que um grupo de espíritos se agrupam, né? Para reencarnarem juntos no mesmo ambiente familiar. E por que isso? Para vivenciarem experiências carnais, onde juntos resgatarão débitos do passado. Eles passarão por provas e expiações que foram escolhidas no mundo espiritual. Porque antes de reencarnarmos, nós fazemos um planejamento. Quem será nossos pais, nossos irmãos? Nós planejaremos com que iremos trabalhar, qual será a nossa maior aptidão, os tipos de problemas físicos, os nossos relacionamentos futuros, com quem iremos casar, quantos filhos iremos ter. Tudo é planejado no mundo espiritual. Contudo, como Deus é bom e misericordioso, a gente faz o planejamento lá, mas Deus nos dá o véu do esquecimento. Para que esses espíritos eles consigam conviver na melhor harmonia possível com estas pessoas pelas quais existe uma certa antipatia, um ódio, um rancor, né? Porque imaginem se uma pessoa que está hoje aqui convivendo com outro familiar que tem tanta raiva, descobrir que em vidas passadas ele foi responsável pela decadência daquela pessoa. Como não fica a situação? Desculpe. Eu vou dar um exemplo. Imagine um filho, ele saber que em outras vidas, seu pai, que em outras vidas era um amigo seu, vamos dizer, um melhor amigo. Esse filho descobrir que seu pai em outras vidas o assassinou. Como ficaria a situação na vida atual dessas duas pessoas? Onde no plano espiritual houve o arrependimento desse que foi o algoz e a vítima o perdoou. E eles aceitaram retornarem como pai e filho novamente no seio familiar, para que possa conviver novamente juntos, para que possa exercitar o perdão. Então, esse é o sentido do véu do esquecimento. É para isso que Deus faz com que a gente esqueça do nosso planejamento espiritual. Para que haja uma nova convivência, né? E para que a gente possa aprender a exercer o perdão. E é aí, meus amigos, que muitas das vezes está a explicação da ingratidão dos filhos para com os pais, né? Porque isso se encaixa. Mas também a ingratidão daquelas pessoas, daqueles filhos, que não tem nada a ver com vidas passadas, com aqueles pais. Vou dar um exemplo também. Vamos dizer que tenha um espírito
que em vidas passadas ele tinha um comportamento, né, imoral. Era uma pessoa muito viciada e ele queria mudar de comportamento. No plano espiritual, ele se arrepende e pede uma nova chance aos bons espíritos para reencarnar numa família que seja uma família de bem, uma família unida, né? Que já tenha um grau de elevação maior, porque é uma chance que ele vai ter de conviver com esta família e ele também se transformar. Então, é convidado, faz o planejamento, ele retorna, reencarna no seio dessa família, desse casal, desse pai, dessa mãe, onde receberão esse espírito com muito amor, né? Porque fez essa promessa também no mundo espiritual, esta caridade, porque é uma caridade. E aí vem o bebezinho, começa a dar muito carinho, né? Educação da melhor, mas esse espírito, esse filho, que ainda tem em sua consciência gravada aquilo de vidas passadas, ele não consegue se transformar. E aí, na primeira oportunidade dos vícios, ele começa a entrar nesta situação anterior. E por mais que os pais façam de tudo para que ele não volte a ter esse comportamento, mas a consciência dele, ele é muito fraco. Então ele não consegue vencer a prova. E aí os pais, vai dizer assim, os pais falharam porque esse filho, né, esse espírito, não fez o que prometeu no mundo espiritual. Não, os pais não consideram como falha dos pais, mas sim como falha desse espírito que não conseguiu cumprir a sua prova. Os pais só falham quando eles simplesmente não fazem nada. E talvez até ajuda naquele filho, naquele espírito que está numa vida ruim e os pais não conseguem enxergar. Tantos pais que às vezes vê que os filhos desde criança já têm um comportamento agressivo e esses pais continuam alimentando esse comportamento, passando a mão na cabeça desse filho. Então, esses pais, sim, quando retornarem ao mundo espiritual, serão chamados, porque Jesus disse que a pergunta será: o que fizeram com os filhos que eu te emprestei? Então, esses pais irão ver no mundo espiritual, quando esses filhos retornarem, tudo que ele terá que passar mais uma vez de sofrimento, não só na terra, como no mundo espiritual. É esse o chamado de choro e ranger de dentes, porque verão o sofrimento dos filhos. Então vamos pedir a Deus que Ele nos dê força. Todos nós passamos por problemas, todos temos problemas familiares. Felizes são aquelas famílias que já vêm juntas, né? Fazem a programação, que já são espíritos mais elevados. Mas isso é muito raro, porque a maioria, as famílias, sempre tem um ou dois que cria confusão dentro de casa. Às vezes, não é nem o pai, a mãe e o filho, mas às vezes é quando há um casamento e entra uma nora, um genro, ou vem um neto, porque a família vai crescendo.
Vamos pedir a Jesus que Ele nos dê força para que a gente possa compreender. Principalmente nós que já estamos no meio do caminho, já temos um pouco de conhecimento. Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. E nós já temos este conhecimento. Então seremos mais cobrados. Vamos agradecer a Jesus mais uma vez por este tema, que a gente possa refletir muito sobre ele, sobre a convivência com os nossos familiares, com os nossos filhos, todos aqueles que fazem parte do grupo familiar. Que Jesus nos abençoe, abençoe principalmente os pais, que eles tenham força para suportar as provas. Mais uma vez, agradecemos a equipe espiritual presente, os amigos espirituais responsáveis por este evangelho, a Jesus, a Maria Santíssima e a todos que neste momento estão ouvindo este evangelho, encarnados e desencarnados. Que Jesus tenha misericórdia e derrame sobre cada um de nós a tua paz. Que assim seja. A reflexão final de hoje diz o seguinte: que possamos ser melhor a cada dia, aprendendo a conhecer um pouco mais sobre nós mesmos e aprender a ser feliz de dentro para fora. Sentir e valorizar a vida na natureza que nos cerca. Realizar algo edificante, buscando sempre algo novo e ter uma razão para continuar a caminhar. Entender que possuímos um espaço na vida para crescermos em direção ao amor, que norteia a felicidade de nossas almas, que aqui viemos buscar. Tenhamos sempre a coragem para transpor os obstáculos e muita tranquilidade para trabalhar os medos internos e vencê-los um a um. Somos uma fonte infinita de força e determinação, despendida a nós pelo Criador, que vai se realizando com os nossos aprendizados na busca de nossa espiritualidade e divindade, que depende de nossa busca e perseverança para alcançar a felicidade da paz e do amor do reino dos céus, prometido por Jesus, a quem seguir seus ensinamentos e colocá-los em prática através das ações. É necessário que tenhamos olhos de ver, ouvido de ouvir, para o amor que Deus nos dá a todos e a todo momento, se apresentando a nós através de nossos semelhantes, para exercitarmos os seus ensinamentos, acolhendo, amando e ajudando onde se fizer necessário, seja no difícil da família, do trabalho ou na sociedade, onde estaremos frente à nossa oficina de trabalho, melhorando nossos sentimentos e nossa convivência, ajudando assim a transformar o nosso mundo em um lugar melhor. Nosso mundo tem a paz e o amor que cada um emana de si mesmo. E será um mundo melhor quando todos já tiverem a paz dentro de si. Paz e luz para todos. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.